Nesse vídeo você vai aprender como atualizar o TOTOS Proteus para o novo release 12.1.24.10. Caso você utilize uma base teste do TOTOS Proteus junto com o banco de dados SQL, talvez você tenha que migrá-lo para a versão desenvolvedor. E é isso que nós vamos ensinar aqui nessa aula. Além de todo o processo de migração, você vai aprender como configurar o novo Smart Client Web, como parametrizar o TOTOS Proteus para utilizar o novo tema Dark, muito comentado aí na internet, e não menos importante, como você atualiza os menus para ter acesso a todas as atualizações da TOTOS, além das novas rotinas. Eu quero dizer que essa aula está presente no nosso treinamento Desenvolvedor ADVPL. E esse treinamento é voltado para os profissionais que desejam auxiliar a sua empresa a reduzir os custos com serviços de customização. Então, além de ensinar como utilizar a linguagem ADVPL, nesse treinamento nós mostramos para você como instalar o Proteus, explicamos a arquitetura de arquivos do Proteus para que você tenha uma segurança maior para realizar os processos de atualização e com isso você poderá ajudar muito mais a sua empresa a reduzir os custos com serviços de consultoria. Eu vou deixar um link desse treinamento aqui na descrição do vídeo. E como nós estamos falando de migração de versão, caso a sua empresa não tenha ninguém para auxiliar você nesse processo, aqui na FB Sistemas nós temos excelentes profissionais que podem auxiliá-lo nessa atualização. Eu vou deixar um link com os nossos contatos aqui também na descrição do vídeo. E antes da gente iniciar, eu quero dizer que essa aula aqui, galera, deu um trabalhão para o nosso time. Só para vocês terem uma ideia, caso ela não fosse editada, com certeza esse conteúdo teria mais de 3 horas. Então, eu acho que só por esse motivo, esse vídeo aqui já merece aquele like para dar uma fortalecida aqui para o nosso canal e para o nosso time. Bom, já falei demais, bora que tá lá com o comandante. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de desenvolvimento do sistema de RP TOTOS Proteus. Nessa aula nós vamos falar aqui sobre a atualização do sistema de uma versão 22.10 para a 24.10. Anteriormente, aqui no nosso curso, nós fizemos a migração de uma base 33 para essa 22.10 que estávamos utilizando até este momento. E aí agora nós vamos migrar ela para a 24.10. Alguns processos, como eu já mostrei anteriormente aí na migração, como a cópia da base de teste, um backup de banco de dados, o verificador de duplicidade e como limpar as pastas, eu já apresentei anteriormente, esse processo não mudou, eu já fiz eles aqui para essa aula. E aí nós vamos iniciar aqui o processo para migrar o nosso banco de dados para uma versão desenvolvedor. E por que isso é necessário? Acessando aqui a nossa documentação da TOTOS e descendo aqui até a versão do sistema do banco de dados e sistema operacional, ele diz aqui que para os bancos de dados, eles devem ser homologados, assim como os sistemas operacionais. Porém, aqui para o sistema operacional, ele deixa uma observação que para os ambientes definidos como desenvolvimento, aí as famosas bases teste, os sistemas operacionais de desktop serão permitidos. Para saber como configurar eventualmente e fazer as configurações corretas, clique aqui. Nós não vamos clicar, pois eu vou demonstrar para você aqui, efetuar esta configuração, mas você consegue instalar aí no seu Windows ou seu Linux, caso você utilize. Então, a recomendação aqui do sistema operacional homologado são para bases de produção e bases de homologação aí. Apenas aqui os bancos de dados, que eles são obrigatórios, pelo menos uma versão aí de desenvolvedor. E é isso que eu vou mostrar para você agora, como transformar a sua base, caso ela seja a versão Express do SQL,
para uma versão de desenvolvedor. Então, primeiramente, nós vamos acessar aqui o site da Microsoft. Descendo aqui abaixo, note que ele tem duas opções. E aí, você baixa a versão de desenvolvedor. Finalizado o nosso download aqui, vamos para a instalação dele. Então aqui, eu já tenho o SQL Server, a instalação do desenvolvedor 2022. Vou dar um clique duplo aqui em cima dele. Bom, ele abriu essa tela da instalação. Você pode baixar a mídia para instalar em outro computador, a instalação básica normal, mas nós queremos aqui a personalizada, pois nós vamos atualizar a nossa versão. Então ela deve ser feita aqui nesta opção. Bom, ele vai abrir aqui a pasta, nós não precisamos alterar nada aqui. Ele vai criar para fazer o download das mídias nesse local de arquivo, é só clicar em instalar. Bom, aqui ele abriu a nossa central de instalação do SQL. E aí nós devemos vir aqui, ó, nesta opção de manutenção. Então clicamos aqui na opção de manutenção e aí você vai ter algumas opções aqui, como reparar, iniciar aqui o processo de update da sua versão, ou aqui, atualizar de edição. Inicie um assistente para alterar a edição do SQL Server, por exemplo, de Developer para Enterprise. Então, clicamos aqui em atualizar a edição. Bom, ele vai abrir aqui essa tela. Lembrando, pessoal, que aqui nos nossos vídeos eles são editados para ficar mais dinâmico aqui para você. Então, abrindo aqui a tela da instalação, nós devemos especificar aqui uma edição gratuita que nós queremos colocar. Então, ele vai trazer aqui a Evaluation, a Developer e a Express. E aí você deve selecionar aqui a opção de Developer ou desenvolvedor aí para estar fazendo a atualização do nosso produto. Clicamos aqui embaixo em avançar. Ele vai abrir aqui os termos de contrato. Logo abaixo tem aqui o aceite. E aí avançamos para a próxima etapa. E aí, aqui, ele vai abrir a instância que você deseja fazer a atualização. Essa já é a versão instalada aqui no computador. Basta você selecionar aí a sua versão, que vai estar ali como Express. Então, ele já selecionou aqui a versão instalada. A nossa instância, basta avançar. Bom, aqui são todos os recursos que serão instalados. E aí, por último, é só atualizar a versão. Então, finalizado aqui o nosso processo de atualização aqui do banco de dados, todos os recursos foram instalados aí com êxito e logo aqui abaixo basta você vir aqui e clicar em fechar. Bom, atualizado aqui, agora nós precisamos instalar o nosso Management Studios. Primeiramente nós devemos desinstalar o anterior. Então eu vou acessar aqui o painel de controle e vir aqui nessa opção de desinstalar um programa. Vou desinstalar aqui o Microsoft SQL Management Studio 19.1. Finalizado aqui o nosso processo para retirada aqui do nosso antigo Management Studios, é só clicar aqui em fechar, prontinho, ele já removeu e agora nós vamos fazer a instalação do nosso Management Studios atualizado. Para isso, ainda aqui na tela de instalação, nós vamos aqui na aba instalação e aí você vai ter aqui a opção instalar o SQL Server Management Studio Tools. Ele vai redirecionar aqui para essa tela e aí nós efetuamos o download aqui clicando em baixar o SSMS. Ele direciona aqui para o link de download, e aqui na versão mais recente, que é a 20.2, na data da gravação desse vídeo. Concluído o nosso download, vamos abrir a pasta e prosseguir com a instalação. Então aqui é muito simples, basta dar um clique duplo também, aqui na nossa opção do SSMS. Ele vai abrir aqui a pasta onde será instalado, só clicar em instalar. Damos a permissão de administrador aqui para a instalação. Bom, finalizamos então aqui o processo de instalação do Management Studios. Lembrando que ele é um processo um pouco demorado, mas aqui as nossas aulas elas são editadas para ficar mais dinâmico aí para você. Agora é só clicar aqui em fechar. Pronto, fechou aqui a nossa tela. Vamos acessar lá o nosso Management Studios e conferir o nosso banco de dados. Bom, ele identificou aqui que já havia uma outra instalação com as configurações e aí nós devemos importar aqui as configurações que nós tínhamos do SSMS 19. Bom, então ele abriu aqui a nossa tela para efetuarmos a conexão com o nosso banco de dados. Já importou as nossas configurações que tínhamos anteriormente. Notem que aqui abaixo agora ele tem o campo de criptografia
E aí nós podemos selecionar a nossa segurança. Se você deixar obrigatório aqui, provavelmente ele vai retornar um erro aqui para você das informações adicionais. O que você faz aqui? É só clicar aqui, selecionar aqui essa opção opcional e aí você consegue conectar usando a autenticação do Windows. E aí você já tem acesso ao banco de dados normalmente aqui do Proteus. E clicando com o botão inverso e vindo aqui em propriedades, você pode observar aqui algumas informações do sistema e qual o produto que ele está. Então aqui agora nós estamos na versão Microsoft SQL Server Developer e não mais na versão Express do sistema. Então é assim que você faz a atualização para estar utilizando nessa nova versão do Proteus. Agora vamos para o nosso próximo passo aí para a nossa virada de versão. Bom, então finalizado lá o processo de atualização do nosso banco de dados, agora nós temos um banco de dados homologado aí que serve para a utilização do Proteus. Agora nós devemos partir aqui para os pré-requisitos da nossa release e aqui nós temos uma opção para clicar e ele nos redireciona para algumas recomendações para a nossa atualização. Descendo a nossa documentação aqui, temos as informações dos upgrades. Então ele fala aqui sobre o License Server ser obrigatório 3.6.2 ou superior, a questão do DB Access, aqui o nosso app server, a atualização da nossa lib também, que eu vou mostrar para vocês, e aí ele cita também a questão dos nossos bancos de dados aqui homologados e os demais passos aqui para nossa atualização que devem ser feitos, como o processo de checagem de duplicidades na base, que eu já fiz antes aqui no vídeo e já mostrei também o processo como é feito aí em outra versão. Isso não mudou, continua da mesma forma. E aí agora nós precisamos atualizar os nossos arquivos, então, e rodar o updist.tr. E é isso que nós vamos fazer agora. Então aqui eu já baixei todos os arquivos necessários para atualização do sistema Proteus para 24.10, mas todos esses arquivos aqui você encontra lá no portal do cliente, lembrando que você precisa ter acesso ao portal para ter acesso a esses arquivos. O primeiro que nós vamos atualizar aqui vai ser o nosso app server, então vou extrair aqui os nossos arquivos. Finalizado o processo aqui, eu vou dar um Ctrl A, selecionar todos os itens, vou copiar aqui, Ctrl C, e vamos lá na pasta onde está o nosso TOTUS, então TOTUS, Proteus, dentro da pasta Proteus aqui novamente, vamos ter a pasta bin e aqui dentro da pasta bin nós vamos colocar os nossos novos arquivos. Então ele vai perguntar se deseja substituir, nós substituímos os arquivos de destino. Agora vamos fazer o mesmo processo para o nosso DB Access, então vou extrair os arquivos aqui também, dar um Ctrl aqui, Ctrl C, novamente vamos acessar aqui a nossa pasta TOTUS, temos aqui o Proteus e aqui o TOTUS DBA. Temos uma pasta Windows e dentro dessa pasta Windows nós colamos aqui e substituímos os arquivos de destino. Bom, feita a substituição, então agora nós precisamos atualizar o nosso license. Eu vou extrair tudo aqui. Bom, e aqui no license ele abriu aqui esse executável, mas antes de nós prosseguirmos aqui com a atualização do license, nós devemos retirar o license antigo. Então, primeiramente eu acessei aqui o nosso painel de controle, remover aqui o nosso license, ó. Ele se encontra aqui e aí eu vou remover ele. Prontinho, retirado ele daqui. Agora nós precisamos ir lá na pasta do sistema. Aqui disco local, TOTUS. Temos aqui a pasta TOTUS License Server Virtual. Temos aqui a pasta bin, app server. E aí nós precisamos copiar aqui o nosso appserver.ini. Então vou dar um Ctrl X nele, colar aqui na nossa pasta do Proteus. E aí eu vou apagar aqui a pasta do TOTUS License Virtual. Tudo deletado. Só ficou aqui o nosso arquivo do appserver.ini. E aí nós prosseguimos agora com a instalação dele. Então vou dar 2 cliques aqui no executável, executamos ele como administrador e aí temos aqui a nossa tela do TOTUS License Virtual, a primeira para a instalação. Pressionamos OK, depois próximo, concordamos aqui com termos de licença. Próximo, ele fala que o caminho será criado, apertamos próximo novamente. Ele apresenta a mensagem avisando aqui, mais uma vez, que o diretório será criado. Pressionamos um OK, selecionamos aqui a opção de instalação. Ele mostra aqui o que será instalado. E aí podemos prosseguir. Aqui sobre a numeração sequencial que é feita pelo license aqui agora. Então, caso você tenha interesse de ver mais detalhes, é só clicar aqui na documentação. Eu vou prosseguir aqui. Aqui eu não vou mexer em nada, eu vou
apertar em próximo. Sobre a questão aqui do proxy também não vou mexer em nada. E aí ele começa o processo de instalação aqui. Bom, finalizado aqui, vamos avançar clicando aqui no botão de próximo. Vou desmarcar aqui para ele não criar nenhum atalho e avançar, porque ele nos redireciona para a ativação, mas aqui é caso você tenha uma numeração, que não é o nosso caso. Nós não vamos fazer uma base de homologação, nem uma base de produção, então vou cancelar aqui e vou fechar essa página, você pode sair dela. Então retornamos aqui na nossa janela de instalação, o processo ele é finalizado e aqui temos o botão de sair, é só clicar nele. Agora, como aqui na nossa base nós estamos rodando tudo via console, é interessante que você verifique lá o serviço, pois o license, quando ele é instalado, ele sobe aqui para os serviços, ó. Olha só, então nós temos um serviço aqui do license, então nós vamos parar esse serviço e vamos remover ele daqui. Paramos, para remover é muito simples. Então aqui o processo para remover o license do serviço, eu já tenho alguns atalhos aqui que eu estou utilizando ali desde o começo do curso para executar o license aqui como console. Nós vamos dar um clique inverso em cima do license. Vamos aqui em propriedades, e aqui em propriedades, note que ele está aqui menos console, então nós vamos apagar aqui a palavra console e vamos escrever remove. Vamos aplicar, acionar o OK. Agora basta dar um clique duplo aqui em cima do license para executar ele. Ele vai abrir a nossa tela aqui de execução como administrador, nós clicamos como sim. É bem rapidinho a tela, como você pode ver. E aí, acessando o serviço, pressionando aqui para atualizar, o nosso TOTUS License virtual já não está aqui mais nos serviços, podemos fechar aqui. E agora aqui o nosso license, nós vamos aqui na propriedade e vamos voltar ele para console. Clicamos aqui, OK. Agora precisamos retornar lá na nossa pasta TOTUS, pegar o nosso appserver.ini, vou dar um Ctrl X aqui para recortar ele. Vou acessar a pasta do license virtual, acessar a pasta do binário, o appserver aqui. Eu vou substituir aqui o nosso ini. Prontinho. Finalizado o processo aqui, vamos retornar lá para a nossa pasta para substituição dos demais arquivos. Agora eu vou substituir aqui os nossos includes, vou dar um Ctrl A aqui, abrir um novo explorador de arquivos aqui, e agora eu vou na pasta TOTUS, Proteus, vou aqui em Proteus novamente, e aí eu vou ter aqui a nossa pasta de includes, e aí eu vou substituir os nossos includes aqui, substituir os arquivos de destino, e aí atualizamos os nossos includes. Agora vamos atualizar os nossos dicionários. Primeiro eu vou colocar o nosso dicionário completo, Ctrl C, e aí os nossos dicionários eles estão dentro da nossa pasta TOTUS, como você pode observar aqui. Aí Proteus, aqui temos a pasta Proteus, depois temos que acessar a nossa pasta Proteus Data, e logo aqui abaixo vamos acessar a nossa pasta System Load, e vamos colar aqui o nosso dicionário completo. Agora devemos copiar o nosso dicionário diferencial. Agora precisamos atualizar os nossos help, aqui, Ctrl C, ainda na pasta System Load, nós colocamos aqui os nossos arquivos. Vamos então, já substituímos aqui os nossos arquivos, vamos retornar aqui para a nossa pasta de atualização. Agora temos os menus, mas os menus nós atualizamos posteriormente da atualização. Temos aqui a lib, e aí vamos ter que configurar também o nosso Smart Client Web e o nosso repositório, mas antes de substituir lá o nosso repositório, eu quero mostrar um erro que ocorre quando você tenta executar o app server e ali o repositório ele seja diferente de uma versão da 24.10 ou ele esteja corrompido com algum erro. O app server ele simplesmente não inicia, porque ele já faz a verificação dos componentes e não starta o restante. Então ele já corta ali a execução. Então, caso ali você trocou os arquivos ou por acidente acabou esquecendo de atualizar o repositório, de substituir ali o arquivo, está tendo problema com o app server, então você pode ir e verificar lá o repositório, colocar um novo repositório a fim de sanar esse tipo de erro. Eu vou mostrar para você aqui na prática o que ocorre. Então, aqui onde estão os nossos arquivos de execução do Proteus como console, e note só, quando eu clico aqui no app server, ele abre a tela para executar como administrador, eu vou dizer que sim. Então, toda vez que você tenta executar aqui, ele abre aqui como administrador, como eu coloquei para vocês, vai carregar as telas, e aí ele dá um erro, aqui já subiu e ele fechou automaticamente, porque ele faz uma verificação antes de executar aqui já o app server lá do nosso RPO, e caso não esteja de acordo, ele finaliza aqui o app server. Note que agora nós vamos fazer a substituição do nosso arquivo lá na pasta. Então, peguei aqui o nosso arquivo do repositório,
Vou dar um Ctrl C aqui nele, retornei aqui na pasta TOTS, agora vamos aqui em Proteus novamente, e aí você deve localizar aqui esta pasta chamada APO. Dentro desta, vou até apagar este backup aqui, esse daqui também posso excluir porque eu já tenho uma cópia dele, e aí eu vou colocar o nosso novo RPO, então renomeamos ele, deixamos a partir do primeiro T, então ele deve ficar desta forma aqui, TTM120.rpo, e aí ó, note agora que quando executamos o app server, aqui pelo console ele sobe normalmente e estabiliza aqui, sendo possível aí você utilizar o app server. Note que ele está aqui, ó, TOTS Application Server is running, ou seja, ele está funcionando por conta desta verificação aí, certo, pessoal? Então era uma curiosidade que eu queria trazer para vocês, caso o app server você esteja utilizando aí pelo console e ele não esteja iniciando, pode ser ali na questão do RPO, que você não substituiu ali na pasta, acabou passando, enfim, pode acabar acontecendo mesmo. Então eu vou fechar aqui, pois agora nós devemos configurar o nosso Smart Client. Bom, então aqui no nosso Smart Client, primeiramente eu vou apagar aqui esse atalho, pois ele não será mais necessário, pois agora nós devemos configurar obrigatoriamente o Web Smart Client aqui para esta versão. Vamos lá onde estão os nossos arquivos de download. E aqui eu vou ter essa pasta aqui que é o Smart Client Web App. Eu vou copiar, eu vou lá na nossa pasta do app server e vou colar ele lá dentro. Bin app server, vou colar ele aqui. Note que ele apresentou aqui para substituir o arquivo de destino. Vou pressionar que sim. Então já fiz a substituição do nosso Web App. E agora aqui no appserver.ini, então abrindo aqui o nosso appserver.ini, você deve descer aqui até essa parte onde está o Web App e é essa porta que você deve anotar. Então aqui no nosso caso é a 4322. Aqui já está configurado o nosso Web App, eu não vou fazer mais nenhuma ativação. Bom, agora aqui é muito simples para iniciarmos os nossos serviços. Vamos subir o sistema, pois nós já fizemos aí a substituição de todos os nossos arquivos necessários para a virada de versão. Então, temos a pasta aqui. Primeiramente eu vou subir o nosso license, depois eu vou subir o nosso DBAccess e aí o nosso app server. E agora vamos no nosso navegador. Bom, agora para acessarmos o nosso Smart Client, ele é feito diretamente no nosso browser de internet. Eu abri aqui o nosso Edge, que já vem no Windows, e aí eu vou digitar localhost, 2 pontos, e o número da nossa porta aqui, que é o 4322. Então, ele vai ficar nesse formato aqui. Pode pressionar o Enter, ele vai carregar aqui para nós, e se você for aqui em cima, onde que tem estes quadradinhos aqui, é para baixar o aplicativo da nossa área de trabalho. Então, cliquei aqui para baixar. Não pergunta se deseja fixar na barra de tarefas. Eu vou deixar só no iniciar e vou colocar para ele criar um atalho. Ele baixa e já abre automaticamente aqui o nosso Smart Client. Eu vou colocar o nosso atalho aqui na nossa pasta. Então, ele criou um atalho aqui para nós. Vou colocar ele aqui. Dessa forma, fica todos os arquivos utilizados aqui para a execução do Proteus. Vou abrir aqui e aí vamos rodar o nosso updist.tr para virarmos a versão da nossa base. Pressionar um OK e vai aparecer a nossa tela aqui com as empresas que vão receber a atualização. Vou pressionar um OK, pressionamos em avançar, avançar aqui novamente, marcamos aqui sobre os impactos da release, devemos marcar aqui que foi feito também um backup, informar que não possuímos nenhuma customização ou que entendemos os impactos que elas podem vir a ter, avançamos. Avançamos novamente, aqui podemos avançar para a próxima tela. Ele vai pedir uma senha, pois aqui na 2410 você não pode deixar o administrador sem senha, então vou colocar o número 1 aqui. Aqui, caso apareça essa tela para você, nós devemos marcar como desenvolvimento, e aí pressionamos aqui em confirmar. Bom, então o sistema apresenta essa tela aqui com as informações que serão aplicadas aqui em incremental da atualização. Aqui abaixo podemos observar aqui o código e a marca da nossa release. Será aplicada 2410, é só clicar em avançar. Ele vai apresentar as empresas que serão aplicadas aqui essa atualização. Lembrando que aqui é uma base de teste. Eu vou deixar marcado apenas a opção aqui para corrigir os erros automaticamente e clicar em avançar. Aqui ele apresenta tudo que será aplicado aqui na nossa atualização. Eu vou clicar aqui em avançar e aí ele vai rodar o nosso processo do updist. Claro que aí para você vai passar bem mais rápido, pois teremos aqui um corte da edição, mas assim que ele finalizar, eu retorno aqui para avançarmos com os nossos próximos passos.
Bom, pessoal, finalizado aqui o processo de atualização na nossa virada de versão. Podemos consultar o log aqui para verificar se teve algum erro. Aqui temos os informativos, podemos filtrar também para os alertas e os críticos. E aí ele informa que foi corrigido aqui. Aí podemos confirmar e finalizar aqui, finalizar. Bom, antes de acessarmos o sistema, nós precisamos atualizar a nossa lib. Então eu fechei ali o nosso Smart Client, os serviços eu vou deixar ativo, só minimizar aqui. E vou abrir o nosso VS Code aqui, que ele carregou o nosso servidor, mas eu vou desconectar ele, na verdade excluir ele, para acrescentar novamente o nosso servidor e refazer as nossas conexões aqui. Então, é bem simples, nós digitamos Proteus, aqui ele está no localhost, colocar a nossa porta do Smart Client, que é 1234. Vou escolher aqui os nossos arquivos de includes, então ele está aqui em TOTOS, Proteus novamente include, selecionei aqui a nossa pasta de includes, vou salvar e fechar, e aí podemos conectar aqui. Digitamos o nome do nosso ambiente, que é environment, admin, e aí digitamos o número 1 aqui, que foi a senha que nós colocamos, para efetuarmos a nossa conexão. Estabelecida aqui a nossa conexão, vamos acessar aqui os nossos arquivos. Aqui nós temos a nossa pasta da lib, mas eu já fiz a extração dela, então você precisa fazer a extração dos arquivos aqui, e depois retornamos aqui para o nosso VS Code, e aí clicamos em verso, clicamos aqui nessa opção, aplicação de patch, ele vai abrir já aqui para nós toda a informação do ambiente. Nós escolhemos aqui um arquivo, então está aqui na nossa pasta de atualização do Proteus, da nossa lib. Aí escolhemos o nosso arquivo. Logo aqui abaixo ele faz uma validação da nossa patch. Pronto, a patch é validada. Note aqui que a cor do botão mudou também. Eu vou clicar aqui em aplicar e fechar. Prontinho, a patch aplicada. Vou fechar aqui o nosso VS Code e abrir o sistema novamente. Então já estou aqui na tela do Proteus, colocar aqui como programa inicial siga-dv, pressionar OK, que colocamos admin e a senha que nós definimos, que a partir daqui desta versão não é possível mais o Proteus sem senha, nem utilizando a tecla de espaço, você tem que definir uma senha para o administrador. Efetuou aqui o nosso login, eu vou trocar aqui para o módulo financeiro, vou entrar. Então, estou aqui na tela do sistema, no módulo financeiro, vindo aqui em ajuda e depois aqui em sobre, nós conseguimos verificar aqui a nossa versão da lib, que já é do dia 7/10/2024, a nossa release do RPO, também na versão aqui 12.1. 2410, vamos acessar aqui um cadastro para verificar aqui a integridade da nossa base. Vou acessar o cadastro de cliente. Prontinho, o sistema carregou aqui. Já acessamos aqui a nossa tabela do cadastro de clientes. Clicar aqui em incluir um teste. Então coloquei aqui o teste. Vou preencher tudo com o mesmo nome, só para nós incluirmos aqui. Então vou confirmar aqui, e aí o nosso registro incluído com sucesso, então está funcionando aqui a nossa base, podemos cadastrar alguns registros aqui. Agora, o que todo mundo quer saber é como atualizar aí o sistema para ele funcionar com o novo tema, né, o tema escuro. Então o Proteus tem alguns temas e para nós ativarmos o nosso tema Dark, né, que ele é conhecido, nós fazemos da seguinte forma. Bom, vou sair aqui do sistema. Então, sair aqui do sistema, vou baixar os serviços, cliquei aqui em verso no meu app server. Eu vou selecionar essa opção aqui, abrir local do arquivo. Em local do arquivo, eu vou aqui no appserver.ini. Logo aqui abaixo, no ambiente, vou colocar aqui embaixo do nosso evento de log, eu vou colocar aqui o comando theme, que ele define os temas do Proteus, vou colocar igual, e aí vai ser o nosso tema Dark. Pressionei o Ctrl S aqui, você pode vir aqui em arquivo e salvar também. E aí só nós subimos os nossos serviços e iniciar o sistema. Bom, fazendo o primeiro acesso aqui no sistema, note que ele já puxou o nosso tema escuro. E aí o Proteus ele fica com essa cara aqui, toda moderna aí, principalmente para quem gosta do visual mais escuro aí para leitura, e aí ele fica nesse formato. Bom pessoal, o Proteus aqui ele já está funcionando, mas ainda nós precisamos finalizar aqui. E por último, para finalizarmos aqui todo esse processo, nós precisamos atualizar o menu, e é isso que nós vamos fazer aqui para fechar a nossa atualização do Proteus de uma forma geral. Então, como nós efetuamos aqui a atualização dos menus. Então eu vou sair aqui do sistema, vou baixar os serviços também. Agora eu tenho uma
pasta aqui com os arquivos de menu, que eu já baixei lá no site da TOTOS. Eu vou dar um Ctrl A aqui, Ctrl C. Vou abrir lá a nossa pasta do TOTOS. Aqui dentro da pasta da TOTOS, eu vou acessar aqui o Proteus. Vou aqui em Proteus Data. Vou vir aqui na nossa pasta System. Vou colar os menus aqui. Então já acrescentei os menus aqui. Agora nós devemos acessar o nosso módulo configurador do Proteus. Bom, pessoal, já acessei aqui o nosso módulo configurador. Agora vamos aqui em ambientes, vamos ter a opção aqui de menus. Para atualizar os menus, basta vir aqui na opção atualizar. Ele vai fazer a leitura lá da nossa pasta System e verificar todos os menus que tem disponíveis para atualização. Então ele apresenta aqui uma lista e dá até uma descrição aqui de como é feito o processo, caso você queira atualizar. Então serão todos esses daqui. E aí basta clicar aqui em atualizar. Claro, se você não quiser, um detalhe importante, se você não quiser algum, é só clicar aqui nesse quadradinho e ele desmarca e não é feita a atualização. Eu vou atualizar todos da lista, então não vou desmarcar nenhum. Ele apresenta a mensagem dizendo se deseja iniciar o processo de atualização do menu. Eu vou dizer que sim. Ele vai perguntar se você deseja fazer o backup dos menus selecionados antes do processo de atualização. Vou marcar que sim também. E aí ele começa o nosso processo de atualização. Ele é um processo demorado também, mas aqui, graças à mágica da edição, ele vai avançar aí de forma rápida. Então, assim que finalizar, eu retorno aqui para vocês. Bom, pessoal, finalizado aqui, então, o processo de atualização dos menus, ele vai apresentar esta mensagem aqui para nós. E aí é só clicar em fechar. Bom, clicando em fechar, ele já encerra automaticamente ali a janela. Aí podemos sair aqui do sistema. Bom, pessoal, então saí lá do módulo configurador, acessei o financeiro aqui novamente. E aí você pode visualizar aqui o novo menu atualizado aí com as rotinas. Bom, pessoal, então era isso que eu queria mostrar para você aqui na aula de hoje. Aqui na parte superior, como eu havia dito, eu já havia mostrado para você anteriormente. Então, para a aula ficar mais dinâmica, eu não entrei aqui nesse ponto. Depois nós avançamos aqui com a migração do nosso banco de dados. Então, vamos colocar um check nele aqui. Depois, adicionamos os arquivos para a virada de versão do TOTOS Proteus. Fizemos a configuração do nosso Smart Client para acessar via web. Depois, o processo de compatibilização aqui, o nosso UpDist. Então, vamos checar ele aqui também. Fizemos a ativação do nosso tema Dark. Então, ele ficou aí com a cara moderna, o novo tema. E aqui, por último, nós fizemos a atualização dos menus. Vamos colocar um check. Então, foi todo esse o nosso processo aí para a virada de versão, para você conseguir acessar aí a versão 24.10 do TOTOS Proteus. Espero que você tenha gostado dessa aula. Caso tenha ficado com alguma dúvida, deixa aqui no comentário do curso, que a nossa equipe terá o maior prazer em auxiliar você. Um grande abraço e nos vemos na próxima aula. Até mais! E aí, curtiu essa aula? Então, que tal aprender de vez como atualizar o TOTOS Proteus, criar rotinas em ADVPL para auxiliar a sua empresa a reduzir os custos com serviços de consultoria e, é claro, você se tornar um profissional muito mais valorizado no mercado. Eu vou deixar um link do nosso treinamento Desenvolvedor ADVPL que tem essa aula e muito mais conteúdo aqui na descrição do vídeo. Bom, muito obrigado por ter nos assistido até agora e aguardo você na próxima semana com muito mais.